Muito prazer, eu sou a doutora Ellen da Cruz. Hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto polêmico que está nas redes sociais aí, nos telejornais, que foi o ataque à deputada federal Joyce Hasselmann. Gente, será que isso é verdade ou não é? Bom, antes da gente adentrar o assunto, peço a você que curta esse vídeo, compartilhe, porque conhecimento sempre é bom dividir. Vamos lá. Eu não vou aqui adentrar um assunto político, né? Que foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, como todo mundo tem falado e comentado nas redes sociais, principalmente aqui no canal do YouTube. Mas nós vamos falar sim a respeito do caso por um aspecto jurídico. Mas Ellen tem aspecto jurídico nesse caso? Eu não concordo. Eu acho que foi fulano, que foi ciclano. Gente, ó, vamos aqui julgar ninguém, né? Porque a Polícia Legislativa e a Polícia Civil deu um caso como encerrado. É isso aí, gente. Deu o caso como encerrado porque não se verificou pelas câmeras de segurança, testemunhas, que naquele dia teve alguém no prédio. Bom, mas a Joyce está dizendo a verdade. E aí vem o caso. Será que tá? Será que não tá? Bom, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, principalmente na área criminal. E eu vou deixar aqui para vocês um recado que é o seguinte: está na dúvida na área criminal, não saia fazendo por conta própria. Procure um advogado, alguém especialista no assunto, para que possa te ajudar. Tá bom? Fica aqui a dica. E no caso da Joyce, por que muito se discute, mas a polícia não deu o devido valor, principalmente ela sendo uma deputada federal, papapá. Gente, a gente tem que ter aqui também uma análise. Não estou dizendo que a Joyce Hasselmann aconteceu isso, tá? Mas muitos sabem que muitas das vezes, por uma situação de álcool, né, droga, ou até mesmo remédios, alguns medicamentos, a pessoa pode se autoflagelar, gente. É isso aí, a pessoa pode se machucar, a pessoa pode, às vezes, tropeçar em um lugar, cair, é tudo, né? E ficar desacordada, quando acordar, achar que alguém invadiu e fez acontecer. Não estou dizendo que foi o caso dela, mas pode acontecer. No caso dela em específico, a discussão, né, com relação a isso tudo é que ela levou ainda algum tempo para ir à delegacia, né, para registrar a ocorrência e tal, e ficou essa confusão toda. Bom, digamos que o caso da Joyce Hasselmann seja mentira. Mas, Ellen, se for mentira, o que acontece, né? Bom, não sei que se vai ser esse o procedimento que vai acontecer com a Joyce, até porque, como houve lá falha na segurança comprovada, ela conseguiu comprovar que não existem câmeras, né, por algumas partes lá do prédio. Bom, mas se fosse uma pessoa que realmente vai lá na intenção de fazer uma comunicação, né, falsa, até porque não tem certeza se aconteceu ou não, mas eu vou lá na delegacia, sabe, porque para mim tanto faz como tanto fez, o importante é eu denunciar, né, como fala assim, denunciar. Gente, disse aqui denunciar, mas isso foi de propósito, tá, para dizer a vocês que quando a gente vai à delegacia, a gente vai fazer uma ocorrência, tá, e quando você vai lá no juizado especial criminal, você faz a sua queixa, e quando você, no caso, Ministério Público, é denúncia. Então, voltando aqui ao assunto, você vai à delegacia, porque você quer ir, né? E aí tem dois crimes que eu vou deixar bem aqui alertado para vocês, que são os crimes contra a administração da justiça. E quais seriam eles? O primeiro deles é a falsa comunicação de crime, previsto no artigo 340, que é provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. Ou seja, a pessoa tem certeza que aquilo ali não aconteceu, não foi daquela forma, mas ela vai lá na delegacia e registra a ocorrência dela. E a outra situação é no artigo 339, esse aí é pontualíssimo, tá? Que é a denunciação caluniosa.
dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. E é importante citar aqui, porque no caso da Joyce Hosman, ela citou uma pessoa, Otávio, agora não lembro muito bem o sobrenome, que disse que foi ele que entrou no prédio dela, né, e que fez o que fez. Bom, como ela pode ter tanta certeza? Ela disse que estava desacordada. Então, assim, casos que o advogado criminalista ele vai discutir aí se der continuidade ao caso e pode, inclusive, o advogado desse Otávio, né, incluí-la aí na denunciação caluniosa. Vou falar aqui rapidinho para quem acha, né, que seja crime político. Bom, assim, ultimamente tem falado muito dessa questão, né, crime político, e a gente teve a vereadora assassinada, tá discutindo que quiseram explodir o STF, jogaram lá um morteiro na frente do STF, né, e o que seria tanto esse crime político? Né? No caso da Joyce Hosman, é mais no sentido por ela ser uma parlamentar, né? E ela ter o direito de liberdade de expressão lá dentro do Congresso Nacional, como porta-voz do povo. Até porque o titular, né, do poder é o povo, por mais que as pessoas não entendam isso, né? Então, vamos aqui dar um conceito do Cretella Júnior, grande jurista em direito administrativo, e ele se inspirou na Lei de Segurança Nacional. Segurança Nacional, né? Será que nós estamos tendo segurança nacional? E a Lei 7.170 de 83. Bom, o Cretella Júnior, ele dizia o seguinte, que, no caso, o crime político é aquele que lesa ou pode lesar a soberania, a integridade, a estrutura constitucional ou regime político do Brasil. E é importante também deixar claro que essa situação de crime político é tão assim detalhada constitucionalmente, na nossa legislação brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, que a Constituição, no artigo 5º, ela vem trazendo aí uma informação sobre crime político, é o seguinte, artigo 5º, inciso 52, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Vamos observar isso. E no caso de crimes políticos, Ellen, como é que é processado e julgado? Né? Qual é a competência? Quem tem poder para poder, né, julgar e processar quem comete crime político? Bom, o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, aos juízes federais, ou seja, então a competência da Justiça Federal, compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Muito bem, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Não vou aqui adentrar, né, sobre mais questões sobre crime político. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre crime político ou um pouco mais sobre o caso de denunciação caluniosa, deixa aí uma mensagem para mim que a gente continua o assunto, tá bom? Fiquem com Deus, até lá.